Hoje eu tava caminhando na rua e aconteceu uma das coisas que eu mais temo que possa acontecer. Pois é, fui caminhar com meu cachorro hoje pela manhã e nós encontramos exatamente o nossa coisa que realmente nós tememos, né? Um cachorro extremamente grande solto na rua. Pois é, sem coleira, sem dono e daquela marca, né, que ultimamente tem aparecido muitos vídeos aí que esses cachorros, né, infelizmente estão fazendo uns ataques, né? Tá aparecendo muito ataque dessa raça de cachorro, né? Eu chamo de marca, mas é brincando, né? Eu não preciso nem explicar, né? Mas eu tô falando do Pitbull. Nós nos demos de frente com um Pitbull solto no meio da rua. Pois é, meus amigos. E é nessas horas que a gente pensa, e agora? O que a gente faz? Né? Não sei se você, aí do outro lado, tem se preparado para quando as coisas saem do controle. E esse vídeo é exatamente sobre isso. Sobre quando as coisas saem do controle, o que é que você faz, como você pensa, como você reage. Eu vou contar a minha história aqui, como é que eu reagi nessa situação. Então, fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e que esse vídeo aqui sirva, vamos dizer o seguinte, de uma provocação. Exatamente isso. Eu quero provocar você a começar a parar para pensar em quando as coisas saem do controle, como é que você vai reagir, né? Você criar certos cenários na sua cabeça aí, né? Certas situações e se preparar para esses cenários, né? Não digo que você tem que viver em paranoia, mas, cara, você tem que se preparar. Exatamente essa. Se preparar, pensar, né? Se imaginar nesse tipo de situação. E às vezes até se colocar num tipo de situação para que você possa realmente treinar, né? Para como se livrar dessas situações. A verdade é essa, né? Ali naquele caso ali, no caso que eu estou contando com vocês, esse encontro poderia ter saído tudo errado, né? Mas nós tivemos sorte, a verdade é essa, nós tivemos sorte, né? Por conta de várias coisas, né? Eles estavam andando com o cachorro, e aí confesso que naquele momento, assim, uma das coisas que depois eu pensando assim, inclusive antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu fiquei com muita raiva comigo mesmo, porque eu estava distraído. A verdade é essa. Então, o cachorro nos encontrou e não foi a gente que encontrou o cachorro. Isso é uma coisa determinante, né? O fato de você ver o perigo primeiro te coloca numa posição de vantagem. E ali, vamos dizer, ele encontrou a gente primeiro. Mas assim, ele encontrou eu, né? Porque ele estava em uma situação qual o ângulo de visão dele, assim, ele conseguia ver eu e não conseguia ver o meu cachorro, né? Então ele só olhou para mim, né? E a gente estava numa certa distância. E assim, o que eu vou narrar aqui para vocês aqui, eu vou contar a história exatamente como aconteceu. Então eu virei a esquina e vi o cachorro, ele estava em torno de uns 20 metros de mim, estava do outro lado da rua. Mas só que, como era uma esquina movimentada, tinha um semáforo, então tinha carros parados por conta do semáforo parado. Só que naquele momento que eu cruzei o meu olhar com o cachorro, e o cachorro era grande, e eu estava com o meu cachorro, mas só que eu estava numa posição totalmente desprotegida. Eu estava numa área que não tinha para onde sair, não tinha para onde ir. A grade que tinha ao lado era uma grade muito alta, então provavelmente se eu jogasse meu cachorro pro outro lado ele ia se machucar. Então não tinha árvore, não tinha lata de lixo, não tinha nada perto. Só tinha somente uma caminhonete que ela estava parada no semáforo e poderia ser uma opção, em caso de momento de ataque ali do cachorro, né? Mas não aconteceu um ataque, né? Não aconteceu um ataque. Eu tô contando tudo que como eu olhei para aquela situação ali naquele momento ali, aquele putz, né? Como que eu olhei, como que eu decifrei. Então, para aí que vamos contar essa história com um pouquinho mais de calma, entendeu? Então, aproveitando que você já chegou até aqui, já se inscreve no canal. Lembrando que eu sou o Preto, autoproclamado, declarado, generalista e tudo, e esse aqui é o canal que é para você que gosta de
tá o tempo todo correndo atrás do conhecimento, né? Enquanto a gente aprende, a gente aplica, a gente tira os resultados e vem aqui e apresenta a nossa jornada para vocês, para que de alguma forma sirva para você aí do outro lado, ou então descarte que sirva para outro, beleza? Eu fico muito feliz aí. Então já se inscreve no canal, deixa seu curtir aí e pega o seu mate aí para você entrar na história aqui que eu vou contar. Bom, voltando para a história. Então nós cruzamos o olhar ali, e aí, nesse instante, em questão de segundos, uma coisa que é interessante você entender como é que funciona o nosso sistema, né? O nosso lado, vamos dizer assim, primitivo. É o nosso jeito primitivo. Eu não sou especialista em nada, mas eu sei exatamente como é que funciona esse tipo de mecanismo. Inclusive, é um fato que eu me preparo, me coloco em certas situações de perigo para que eu possa treinar esse dispositivo, né? Que é o primitivo. Que é o dispositivo que eles chamam de, a turma aí, o especialista, né? Chama de congelar, fugir ou lutar. E esse dispositivo ele funciona exatamente nessa sequência. Quando você está numa situação de perigo, você ou primeiro congela, ou você foge, ou, em último caso, você luta. E ali naquela situação, o primeiro contato que nós tivemos ali, eu congelei. E o momento de congelar, lembrando que isso foi questão de, vamos colocar assim, não foi... Tudo isso que eu estou relatando dentro da minha cabeça aconteceu em 5 segundos, no máximo 10 segundos. Não foi extremamente rápido. E a hora que eu vi o cachorro, e ele tava, cara, cachorro grande, cara, pitbull grande, assim, parrudo, e ele tá, sabe aqueles cachorros que eles fogem de casa, né? Eles não são cachorros de rua. Cachorros de rua não se comportam daquela forma, né? Você vê que o cachorro tá desorientado, ele tá alerta, ele tá pronto pra bater ou correr, ele não é, o ambiente de rua não é dele. Ele não é um cachorro caramelo, é um cachorro que fugiu de uma casa. Ele fugiu de alguma situação ali. Ele tá com o rabo bem, a anteninha assim, bem levantada, tá alerta, ele tá caçando. Não sabe o que é, mas ele tá caçando, ele tá desorientado, né? Provavelmente tá tentando voltar para casa, sei lá. Não interessa, eu não sei. O ponto é que realmente eu já identifiquei isso de primeira. E eu falei assim, putz, e agora? E nesse e agora eu falei, pô, pego ela no colo, pego o meu cachorro no colo, vou... Como ele tava numa posição que ele tava atrás dos carros, eu conseguia ver ele conseguia ver eu, mas não conseguia ver o meu cachorro. Eu falei assim, bom, a hora que saiu o semáforo aqui, esses carros vão sair. Então eu comecei a caminhar um pouco mais rápido, saindo, né, ali daquela situação. Mais alerta, né? Ele estava, então vamos colocar que a gente estava no sentido ao contrário, né? Então enquanto ele estava vindo para cá, eu estava vindo para lá. E então a minha primeira decisão foi eu escolher, ou eu coloco esse cachorro, o que eu faço? Coloco esse cachorro, o meu cachorro no caso. As opções que eu tinha era colocar o cachorro para cima da caminhonete, em cima da caçamba da caminhonete, mas a caminhonete, eu cruzei o olhar com ele, o cara tava totalmente desligado daquela situação, então provavelmente aconteceria algum problema se eu fosse para cima de colocar ali. Cara, eu analisei tudo isso aí, pior que eu analisei mesmo. Fiz toda essa leitura e que eu estou descrevendo aqui. Então eu falei, vou colocar na caminhonete, mas esse cara ele vai sair. Não, a outra opção era uma lata de lixo dessas de condomínio que tava a uns 80 metros assim de distância de mim. Então eu já fiz a conta, né? A outra opção era jogar para dentro do condomínio que tinha a grade e provavelmente meu cachorro ia se machucar, mas ia se machucar pouco, né? Nessa situação. Mas aí a outra opção era realmente eu ceder uma parte minha para o cachorro grande e em troca de eu ter a possibilidade, aí esse que é o ponto que eu vou falar para vocês. Então eu fui de uma situação de congelar, parti para a situação de fugir, vou escolher uma situação de abrigo ali, né, entulho, o lixo, a caminhonete, jogar do outro lado, e já
nesse meio tempo eu já estava pensando em caso acontecesse a situação dele virasse o modo ataque, o modo caça, né? E viesse atrás da gente, como que eu reagiria. Então tudo aconteceu nesse intervalo, sei lá, questão de segundos, 20 segundos, 30 segundos. Foi muito rápido. Mas é isso mesmo, é assim que funciona a cabeça do preparo. E exatamente no ponto final, fugir deu certo. Graças a Deus, deu muito certo. Só o fato da gente fugir ali, já ele continuou o caminho dele e passamos e ele nem viu meu cachorro, nem chegou a ver. Então fugiu, deu certo. Mas em caso de, se fosse chegar a vez de fato de ocorrer uma luta, aí com certeza, para proteger o que eu chamo dos nossos, provavelmente eu entraria naquele sacrifício, né? Inclusive, confesso para vocês que eu ando armado, ando armado com uma lâmina bem afiada. A verdade é essa. Eu fiz um tratamento especial para essa lâmina, que eu sei que esse tipo de embate que envolve corpo a corpo, armas de fogo não servem para bosta nenhuma. Lâminas salvam vidas. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo aí. Lâminas salvam vidas. Isso aí. Inclusive, lâminas, se vocês forem ver as estatísticas aí, as coisas que mais matam pessoas são lâminas, não armas de fogo. Por quê? Porque o acesso, a facilidade e por aí vai, a gente pode entrar em outra questão. O ponto aqui que eu quero trazer para você é que você tem que entender a violência que existe dentro de você. É isso que eu quero propor para você. Falei tudo isso daqui, eu quero propor para você que você tem que entender. Você tem que entender, cultivar e tem que treinar a sua violência. A sua capacidade de destruição de coisas em prol de defender os seus, o seu, seja a sua família, seja o seu cachorro, não interessa. Você precisa treinar. Não interessa se você tem 100 quilos, se você tem 70 quilos, se você é homem, se você é mulher. Você tem que criar essa mentalidade dentro de você e a partir desse vídeo aqui, eu quero que você saia e vá atrás de como você vai treinar e vai domesticar essa violência dentro de você. Você precisa ter o contato. Para quê? Para que quando as coisas saírem do controle, para que você saiba reagir. Para que você saiba o que você precisa fazer. Para que você faça essa leitura que eu fiz de uma história aqui do que poderia ter acontecido, mas o como eu me comportei foi determinante por como é que eu me livrei daquela situação. Pô, vocês podem pensar assim, estou viajando na minha ideia, mas eu garanto para vocês que o preparo é o que vai definir muita coisa que pode te salvar. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho completa certeza. Então, a partir deste vídeo aqui, é um convite a exatamente isso, né? A que você vá atrás de entender. Então, sei lá, vá praticar uma arte marcial, vai buscar um clube de tiro, vai caçar, vai ter contato com sangue e animais né, eu estou falando isso tudo de maneira legal, a fim do preparo, a fim de entender que o mundo não é um moranguinho, o mundo está querendo te destruir, está querendo te morder, está querendo tá querendo te pegar, a verdade é essa. Inclusive agora há pouco, antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu saí na rua e encontrei com aqui a região onde a gente tá, tem, como eu posso falar, usuários de entorpecentes e aquela pedra que muitos fumam, pois transforma essas pessoas em zumbis e potenciais problemas, né? E eu, novamente, como eu saio para caminhar 2 vezes ao dia com meu cachorro, essa era a segunda vez, e enquanto eu estava andando, um desses usuários parou e começou a me observar, e confesso que eu fico um tanto quanto incomodado com isso.
mas da mesma forma, a segurança que me traz de voltar para casa e não ter acontecido nada é por conta desse preparo que eu tenho de enxergar as coisas como de uma maneira de que realmente é uma selva e tudo está tentando te engolir. Não é, sei lá, psicose, não é nada disso, sei lá, não é loucura da minha cabeça, não. Realmente, o mundo não é um moranguinho. Você tem que entender isso daí. Né? E domesticar a violência, e isso vai te gerar autoconfiança, e a autoconfiança vai te através. É lógico, a autoconfiança só vem através do preparo, da visão, da mentalidade de observar. Você tem que estar sempre à frente, né, observando antes aquilo aí. Eu dei mole, cara. A verdade é essa. Eu dei mole para uma coisa que poderia ter realmente causado um problema para mim, de fato. Dei mole porque geralmente eu vejo antes o perigo do não tenho superpoder, não, nada disso. Gente, o que eu tô contando aqui para vocês é algo que é realmente íntimo. É íntimo da minha cabeça mesmo, isso daqui, cara. De eu olhar para as coisas de uma maneira. O que pode dar errado? A verdade é essa. Porque eu realmente acredito isso. Eu acredito que é isso. E isso tem me livrado de um monte de situação. Naquele momento com o cachorro ali, de frente com o cachorro ali, eu confesso que eu vacilei, porque eu não vi primeiro. Então, eu tenho. Eu sempre, como eu faço sempre o mesmo circuito aqui, o mesmo caminho, eu tenho mapeado onde é que tá todos os cachorros, né? Exceto esse. Esse daí não é nativo da região, né? Nunca tinha visto, e então era novidade, então eu não fiz a leitura certa. Eu errei, apesar de estar mentalmente preparado para esse tipo de situação. Então, a partir desse momento, ao desligar esse vídeo aqui, você vai ir atrás de entender, de buscar, de se informar, de ir atrás de especialistas. Existem os caras sobrevivencialistas, existem os caras que falam isso, que praticam essa mentalidade, que são milhares de vezes melhores do que eu, no sentido de preparação e de experiência. Vá atrás desse tipo de conteúdo e se prepare, beleza? Bom, não sei se ficou um belo clima para você começar o seu dia, mas realmente estou falando sobre algo que pode servir de alguma coisa aí para você, certo? Então, se você chegou até aqui, não é inscrito e gostou deste conteúdo que eu abro a câmera e saio falando, se inscreve aí no canal, se ainda não for inscrito, comenta aí se você, a partir desse momento, você vai ir atrás de entender o que é o ser dentro de você, qual é a sua capacidade de violência e como é que você vai domesticar. Comenta aí se você vai atrás. Comenta aí se eu viajei nas ideias também, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Compartilha com quem você acha que vale esse recado aqui, né? Essa conversa, uma conversa bem franca, inclusive. E eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Valeu, falou, tchau!